Oiê, tudo bom? Mais um vídeo aqui direto do Brasil, sem muita produção. Já relevem se tiver barulho de escapamento, de helicóptero, de caminhão, enfim. Vai acontecer, eu dou uma interrompida. Tô cansada, com cara de cansada, mas eu queria contar o que aconteceu hoje. Hoje eu consegui tirar um visto de emergência para os Estados Unidos. Sim, o consulado americano em São Paulo tá fechado, mas eu estive lá e eu quero contar para você como eu consegui uma entrevista de emergência e como foi a experiência toda. Se você é novo por aqui, você não deve saber, mas eu moro nos Estados Unidos e eu não tenho ainda a residência definitiva, né? O famoso Green Card. Eu tenho um visto junto com meu marido. Mas por eu ser brasileira, o meu visto tem uma validade menor que a do meu marido. E o ano passado, eu estava com minha viagem marcada para vir ao Brasil para renovar esse visto, mas começou a nossa famosa pandemia e eu fui adiando a minha viagem. Se você não viu, tem um visto falando a respeito de extensão de visto, eu vou deixar aqui porque eu passei por essa experiência. E agora eu vim para o Brasil com a esperança de conseguir tirar um visto de emergência, mesmo não me enquadrando no que eles pedem lá. Então eu vou contar como foi a experiência, como que foi o passo a passo. Primeiro de tudo, para conseguir um visto de emergência, você tem que passar pelo processo normal de um visto. Então você tem que entrar lá no site deles, preencher o DS 160, aquele bem chatinho, longo. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui para mim. De repente um dia eu faço um vídeo porque eu tenho bastante prática nisso. E você agenda para a primeira data que tem. Então eu cheguei aqui no metade de fevereiro e só tinha para setembro e eu peguei essa data. Eu, Marcela, resolvi contratar uma profissional. Eu contratei uma advogada de imigração para me auxiliar. Você pode fazer você mesmo, tá? É só seguir o passo a passo, mas no meu caso, eu entrei em contato porque eu não sabia se teriam outros caminhos para mim, tá? Porque cada situação é bem particular. E ela me auxiliou bastante em relação a isso. Primeiro de tudo, ela ligou no consulado e verbalmente conversou com eles, explicou o meu caso. Não vou falar qual é o meu tipo de visto, porque cada um tem um tipo de visto. Enfim, meu visto é com meu marido, é um visto mais particular. Então, assim, nem adianta te passar advogada também, cada caso é um caso, tá? Mas ela ligou para o consulado e explicou a minha situação. E verbalmente eles disseram, olha, a sua cliente não se encaixa, né, em nenhum dos requisitos para conseguir uma entrevista de emergência. Mas não custa nada tentar, é de graça. Fala para ela preencher tudo. A gente pode te dizer que 99% das pessoas, como no caso dela, vai ser negado, mas o não tá garantido, você pode tentar. E foi isso que ela me explicou, ela me deu outras alternativas, mas eu resolvi partir com essa. O que você tem que fazer? Você tem que preencher online, né? Tem um botãozinho, na mesma página que você agenda, tem um botãozinho lá, pedir uma entrevista de emergência. Aí vão vir os requisitos, você pode não se encaixar, você preenche tudo, no meu caso, minha advogada fez pra mim. E aí tem um momento que eles te perguntam por quê. Nessa hora, vem o meu conselho. Se você não está usando a ajuda de um profissional e não escreve bem inglês, procura a ajuda de alguém que escreve bem inglês. Escreve uma carta bem detalhada contando por que você precisa voltar para os Estados Unidos ou ir aos Estados Unidos. Por que você precisa desse visto e agora? Bem detalhado, não deixa passar nada. Foi isso que eu fiz. No meu caso, a gente submeteu isso numa sexta-feira à noite e no dia seguinte, cedinho, já tinha uma resposta negativa. O que isso me deu a entender? Que ninguém leu. Me parece que foi uma resposta de computador mesmo, que como na hora que eles perguntam se você se encaixa em alguns requisitos, todas as respostas foram não, eu acho que o computador já te tira dali e já manda uma resposta negativa. Eu vou falar que eu fiquei bem chateada, assim, né? Foi uma surpresa, foi tão rápido. Mas no e-mail dizendo que foi negado, tinha assim, você gostaria de aplicar para um NIE. NIE é o National Interest Exception, que é uma exceção da quarentena, né? Uma exceção que eles abrem para você poder viajar para os Estados Unidos porque você pode levar alguma coisa de interessante para os Estados Unidos, tá? Então eles fazem uma exceção. Você é de interesse nacional. Não é meu caso, gente. Eu sou mãe, esposa. Meu marido, sim, ele tá lá trabalhando. Mas uma das perguntas era: você é filho ou mãe, pai de cidadão americano? E sim, gente, a minha filha é americana. Nessa hora, eu vi uma luzinha no fim do túnel e eu resolvi preencher. Eu até perguntei para a advogada, ela falou, olha, tentar não custa nada, é de graça. Esse documento nada mais é do que um visto, não é um visto, é um documento eletrônico que você mostra na hora que você for fazer imigração nos Estados Unidos, que você tem a autorização, né, do consulado, da embaixada, para entrar nos Estados Unidos sem fazer aquele período de quarentena que muita gente está fazendo no México, né? Eu vou contar da quarentena algumas exceções no final do vídeo também, tá? Enfim, eu preenchi tudo e apesar deles não terem pedido, eu
usei a mesma cartinha, contei toda a história nesse pedido de NIE, porque pensei, não custa nada, vou mandar, preenchi e mandei realmente sem nenhuma esperança. Logo em seguida eles me responderam pedindo alguns documentos da minha filha, que é americana, e alguns documentos do meu marido, que está nos Estados Unidos com visto válido. Respondi e foi, acho que uns 2 e-mails que a gente foi trocando e eles sumiram. E eu confesso que eles falaram que poderia demorar 10 dias, enfim, eu já estava sem esperança. Eis que um dia, segunda-feira passada, um pouquinho mais de uma semana atrás, eu recebi um e-mail ninguém me escreveu nada, simplesmente um e-mail de agendamento de visto, marcado para dali a uma semana. E aí o interessante é, quando o visto é de emergência, você não precisa ir nos 2 lugares, que aqui no Brasil são sempre 2 lugares, né? Em São Paulo, tem na Vila Mariana para você tirar a foto e as digitais, e depois você tem que ir no consulado mesmo fazer a entrevista. No caso da entrevista de emergência, você vai só no consulado. Aí eles pedem para você levar a foto, então você tem que providenciar uma foto 5x5 ou 5x7 e levar, porque o resto eles fazem lá no consulado mesmo. Então eles marcaram, lógico que minha vida é tudo emoção, marcaram, tava tudo certo, do nada eles remarcaram para outro dia. Foram 3 vezes que eles trocaram o dia da minha entrevista, mas eu não podia reclamar, gente, porque eles estavam me concedendo uma coisa que eu explicava pra muita gente, não era um direito meu, e sim um privilégio. Então eu fiquei, satisfeita com qualquer coisa. Hoje, às 8 horas da manhã, era a minha entrevista. Eu cheguei, o consulado abre às 7h30. Eu já tava lá na porta, uma coisa assim de outro mundo. Pra quem já foi no consulado de São Paulo que sabe como é tudo cheio, a rua, não tinha uma alma viva. Depois eu contei, na fila tinham 13 pessoas contando comigo. Os seguranças avisam, olha, a gente só vai deixar entrar a partir deles liberarem lá dentro cada pessoa. Então eu fui a primeira pessoa a entrar no consulado. E aí, como foi a minha experiência da entrevista? Eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube falando que a entrevista de emergência é muito pior do que uma entrevista normal, porque eles têm tempo e eles querem ir a fundo para saber por que realmente você tem que entrar. Então, não foi o meu caso. Eu nunca tive uma entrevista tão tranquila como a de hoje. A pessoa foi muito educada, simplesmente me perguntou a profissão do meu marido, quanto tempo a gente estava casado, e pediu um documento, mas assim, não é o caso de todo mundo, então, ó, gente, vai com tudo. Ó, eu tô com essa pastinha assim, cheia, tudo que eu poderia ter de documento eu levei. Não me pediram nada, pediram só um documento, eu mostrei e pronto. E aí eles me aconselharam o seguinte, eles falaram, com o tempo de pandemia, a gente não confia no correio. Eu paguei, né, pra receber mais rápido, e ele falou, volta hoje às 2 horas da tarde que a gente te entrega o passaporte, hoje mesmo, porque como a entrevista é de emergência, tempo de emergência, você provavelmente está com a viagem marcada, volta hoje às 2 da tarde. Então, eu saí de lá, era 8h15, 8h20 da manhã, eu já tinha feito a minha entrevista, e depois eu voltei às 2 horas da tarde e retirei o passaporte hoje mesmo. Deu tudo certo, então assim, eu vou falar pra você uma coisa. O não tá garantido. Tenta. Se você tá na mesma situação que eu tava, pensando, nossa, eu preciso tirar o visto, eu realmente preciso para os Estados Unidos, mas eu não me enquadro, tenta. Tenta, porque... E se o computador te responder direto, tenta para esse documento também, porque alguém pode ser que leia a tua história, e se for realmente relevante, como foi no meu caso, eles podem te conceder essa entrevista de emergência. Eu fiquei meio chocada de ver o consulado assim completamente vazio, eles estão em plena reforma, então tava uma barulheira, um monte de pedreiro, tinha até um trator lá dentro e deserto, como eu nunca tinha visto na vida. Mas eu fui muito bem tratada, um tratamento assim realmente VIP, foi super tranquilo, super atenciosos. E depois eu vi as duas, quando eu fui buscar o passaporte, que eles estão fazendo isso do passaporte para todo mundo. E que não foi só às 8 da manhã que tinha entrevista, tinham alguns estudantes, pelo que eu vi, marcaram às 10 da manhã. Então, assim, tá fechado, mas eles estão, sim, atendendo na medida do possível as pessoas. Eles me deram na hora do passaporte um papel, esse papel aqui, para lembrar que para entrar nos Estados Unidos, você é obrigatório apresentar um exame de PCR negativo, feito 72 horas ou menos antes do primeiro embarque. Então eu já sabia, mas eles achavam que não custava nada reforçar. E eu posso ir direto para os Estados Unidos, eu tô indo. Depois vai ser assunto para outro vídeo para contar como vai ser lá, como foi, né, a imigração, a entrada lá. Mas eu não tenho que fazer quarentena com o visto que eu tenho, e não tenho que fazer quarentena, aí eu vou falar da regra. Porque eu sou mãe de americana. Então se você é pai ou mãe de cidadão americano, na verdade mãe não,
Mas se você é mãe de cidadão americano menor de 21 anos, você pode entrar sem fazer quarentena. Caso contrário, tem que ir pro México. Então é isso esse vídeo. Eu queria dividir isso com vocês porque alguém pode precisar dessa informação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui pra mim. Conhece alguém que tá nesse rolo da pandemia, já compartilha esse vídeo. E se ainda não se inscreveu, aperta o botão vermelho aqui. Tchau!